A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. O programa... Por trás de todo mal, há sempre uma ação direta ou indireta de espíritos enganadores. A fé é a moeda do reino de Deus. Você só receberá bênçãos do reino se depositar a fé. A libertação começa quando os espíritos enganadores saem da mente da pessoa, mas ela só se conclui quando a palavra de Deus entra nessa mente. Um programa focado nas revelações da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. E vamos à Palavra de Deus, irmãos. Deus nos prepara. Está em Gênesis 39:1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Deus estava com José, mas não impediu que ele fosse levado como escravo para o Egito. O Senhor não impediu porque aquela tribulação fazia parte da preparação, fazia parte do treinamento de José. Muitas vezes, o Senhor, mesmo estando conosco, permite que passamos por aflições, porque elas fazem parte do plano da preparação de Deus para que nós alcancemos bênçãos maiores. Com Deus, tudo coopera para o bem, tudo sempre serve como preparação. Por isso, em tudo, dai graças. José cuidou de tudo muito bem na casa de Potifar e depois na prisão, como preparação para administrar em época de fartura e depois em época de escassez. José sofreu por 13 anos como preparação para assumir o posto de governador do Egito e gerenciar bem. O rei Davi, desde a unção até a posse, cerca de 10 anos, foi perseguido pelos montes e desertos pelo rei Saul. Isso lhe serviu também de preparação para perseguir aos seus inimigos, alcançá-los e derrotá-los. O rei Davi nunca perdeu uma batalha fora de casa. Numa situação oposta, Saulo de Tarso também, ele foi perseguidor implacável de cristãos por longo tempo. Isso também foi uma preparação para ser perseguido pelo resto de sua vida por pregar o Evangelho. Semeou, vai colher, seja o bem ou seja o mal. Essa sua aflição, essa tribulação, ou mesmo esse momento de bênçãos, são preparações e irão cooperar para um bem futuro. Deus nos prepara para grandes e duradouras bênçãos. Amém. E que nós possamos cada vez mais estarmos preparados para, quando passarmos por dificuldades, termos a certeza que vai cooperar, estamos sendo preparados para o decorrer das nossas vidas por situações, mas que ao final de cada batalha, de cada situação difícil, de cada aflição, nós estaremos mais prontos para receber as bênçãos, porque por difícil que pareça algumas situações, ela nos prepara para o melhor, para recebermos o melhor de Deus. E nesses momentos, nunca devemos deixar de dar graças ao Senhor por todas as coisas. Vamos orar? Nosso Deus, querido amado Pai, nós agradecemos ao Senhor pela revelação da Tua Palavra, Pai. Que nós cremos, Senhor, que nós entregamos nossas vidas ao Senhor. Nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E quando nós fazemos isso, quando nós confessamos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador, nas Tuas mãos nós desfrutaremos do bem e do melhor. E em nome de Jesus nós sabemos que todas as aflições, as dificuldades, as lutas que nós passaremos servirão para as nossas bênçãos, porque a Tua Palavra nos diz isso, que todas as coisas cooperam
cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por isso, nós agradecemos ao Senhor pelas lutas, pelas dificuldades, pelas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor ainda nos fará. Louvado e glorificado seja sempre o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Continue conosco para assistir uma pregação que foi feita lá na nossa igreja e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quem pensa muito, quem imagina muitas coisas, acaba sonhando muito. É um sonhador. A gente tem que ter sonhos, objetivos, planos, mas não podemos ser sonhadores. Não podemos ser sonhadores, né? Sonhar é bom, desde que os sonhos sejam os sonhos de Deus, aprovados por Deus, e não ilusões. Porque o diabo, ele é astuto, irmãos. Ele coloca um monte de ilusão na cabeça da pessoa e tenta vender essa ilusão como sendo um sonho. Aí vem alguém e fala, não desista do seu sonho, e a pessoa fica perseverando numa ilusão que o diabo colocou na cabeça dela. E isso acaba levando a pessoa à frustração, né, num caminho errado. Irmão, submeta os seus sonhos a Deus, a palavra de Deus. Se não passar, se não concordar, não vem de Deus, irmãos. Tome muito cuidado com isso. Sonhe com o cumprimento das promessas de Deus e não com aquilo que o diabo botou na sua cabeça, né? Às vezes são sonhos até proibidos. Gente casada aí sonhando com um artista. Isso é sonho do diabo, né? E fica sonhando, né? Alimentando esse sonho e fica frustrado. É pura perturbação, irmãos. O que é perturbação? Um monte de coisa na mente da pessoa que foi lançada pelo diabo. Nesse meio tem lá sonhos e desejos absurdos, né? Mas esse versículo diz algo contundente. E a voz do tolo. Alguém já ouviu um tolo falar? Já ouviu a voz do tolo? Todos nós já ouvimos, porque a voz do tolo, ela é reconhecida pela multidão das palavras. Diz aqui, o tolo, ele é identificado pela multidão das suas palavras. Se não for alguém cuja profissão é falar, porque tem muita gente que tem como profissão falar, cuja profissão é ler, ensinar, professor, pastor, pregar, ou mesmo locutor, relatar. Se a pessoa nas conversas normais está falando muito, pode olhar na testa dela, tem uma plaquinha de tolo, invisível. Invisível a nossa visão, mas visível no mundo espiritual. Por isso que esse texto todo fala, sejam poucas as suas palavras. Sejam poucas. Porque quando você fala muito, você se contamina os outros, você dá arma para o diabo, porque
Porque o diabo não sabe o que você pensa. Ele só passa a saber quando você começa a falar, né? Só tem coisa ruim. Então fale pouco. Sejam poucas as suas palavras, principalmente nos momentos de crises, né? Eclesiastes 5, 4 e 5 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. É melhor que não votes do que votes e não pagues. Irmãos, uma outra característica do tolo, que ele vive prometendo e não cumpre. Ele faz voto, promessa e não cumpre, porque ele não pensa, porque ele não medita, porque ele não raciocina antes. Ele vai falando. Um sábio, uma pessoa sábia, ela avalia não se ela tem todos os recursos de cumprir, mas ela avalia se ela tem fé para cumprir, né? Aí ela faz o voto, aí ela promete, e ela sempre cumpre o que prometeu. E por isso essa pessoa tem crédito, né? Crédito com todos. Irmãos, só para dar um exemplo, que sejam poucas as suas palavras. Deus Pai, no Novo Testamento, Ele só falou 3 vezes. E as 3 vezes sobre o Filho. Esse é meu filho em quem me comprazo. Esse meu filho em quem me comprazo. Esse meu filho a ele ouvi. 3 vezes no Novo Testamento Deus Pai falou, mas cumpriu todas as suas promessas escritas. O Senhor Jesus, ele estava sendo interrogado lá em Mateus 26, 62 a 64. Estavam injustiçando ele, falando em verdade sobre ele, mentindo sobre ele. E o que ele fez? Ele silenciava diante das acusações, né? E ele espantava as pessoas que estavam acusando injustamente. Pilatos sabia que as acusações eram injustas, mas não viu o Senhor Jesus ficar se defendendo, se justificando. Irmãos, sejam poucas suas palavras, e sejam poucas as suas palavras, porque quem fala muito, pensa pouco, não tem tempo para pensar. Está falando, né? Nós temos que ouvir, né? Para aprender. Então quem fala muito não ouve o que está falando, então não aprende, aprende pouco. Nós precisamos falar menos, ser mais seletivos ao falar. O Senhor Jesus, ele passava a noite orando ao Pai, né? Mas ele não ficava o tempo todo falando, ele ouvia o Pai. Principalmente nos momentos difíceis, é necessário ouvir muito mais. Então, a palavra de Deus diz, em vários textos de Apocalipse, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Então, um segredo é ouvir. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja hoje. Seja mais seletivo ao falar, que sejam poucas suas palavras. Não se condene pelas suas palavras. Não se contamine pelas suas palavras. Não contamine os outros pelas suas. Às vezes, irmãos, tem pessoas que são contaminadas por uma palavra e carregam isso pela vida toda. Uma palavra que foi dita num momento desnecessário, inadequada, que não devia ter sido dita. Provérbios 14:1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos, próprias mãos. O que anda na sinceridade teme ao Senhor, mas o que se dizia de seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba. Irmão, você sabia quem fala muito é soberbo? Porque está querendo se mostrar, né? Mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. O sábio que fala pouco, ele é preservado pelos seus lábios, pelas suas palavras. Então diz que uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. Como é que se edifica uma casa?
Como é que se conduz uma mulher sábia? Faz a coisa certa na hora certa, né? Agora, a mulher tola, como é que ela destrói uma casa? Com as suas palavras. Porque ela fala muito, contamina todo mundo, né? Deixa de fazer algumas coisas porque está falando, né? É só dar uma olhadinha na conta telefônica, às vezes, dá uma ideia, né? Então, a pessoa, vamos dizer assim, que não é sábia, ela sempre quer se justificar. Sempre. A pessoa que não é sábia, ela sempre quer dar a última palavra, né? A pessoa que não é sábia, ela não quer aprender, porque ela não aceita ouvir. Então ela não quer aprender. E a pessoa que não é sábia sempre acha que tem razão em tudo. Não tem sabedoria. A principal característica de um sábio é reconhecer que ele precisa aprender e aprender muito. E para isso, ele tem que ouvir todo mundo, ouvir as pessoas certas, que trazem as informações certas. Eu preciso aprender a respeito, vamos assim dizer, de informática. Eu não vou ficar perguntando para qualquer um. Eu vou lá perguntar para um especialista. Eu vou lá perguntar por quem se destaca nessa área, tá? Eu preciso aprender alguma coisa a respeito de uma determinada enfermidade. Eu não vou perguntar a qualquer um. Eu vou perguntar a um especialista naquela enfermidade. Assim que age um sábio. Ele sempre procura ouvir especialistas. O Senhor Jesus, com 12 anos de idade, ele estava ouvindo os doutores. Mas ele cresceu tanto em sabedoria, que depois ele pregava, os doutores vinham ouvi-lo. Então, irmãos, é importante. O Senhor Jesus é o nosso exemplo, o nosso modelo. Devemos ser imitadores de Cristo. Lá em Isaías 53:7, a palavra do Senhor diz que ele foi torturado, que ele foi moído e ele não abriu a sua boca. É o que diz lá. Então, vamos até lá então, né? Provérbios, vamos até Isaías. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por quê, irmãos? Porque em certas ocasiões não adianta falar. Em certas ocasiões o silêncio vale muito mais. O silêncio é muito mais precioso. O silêncio vai fazer com que a temperatura baixe. O silêncio vai fazer com que as pessoas ouçam, parem para ouvir. Então, não queira ficar se justificando. Eu fiz isso por causa de. Não. Então não queira sempre dar a última palavra. Não queira deixar de aprender. Aprenda, irmãos, né? Então, quem fala muito acaba se traindo. Está se traindo e acaba traindo os outros. Minha boca é um túmulo. Falou para mim, minha boca é um túmulo. Mas como ele fala muito, ele deixa escapar. Ele pode até ter a intenção de não contar, mas ele tem o hábito de falar muito, ele deixa escapar. Acaba contando. Não é isso? Não acontece isso? Então precisa ter muito cuidado com as palavras. E outra coisa, irmãos. Aí pisaram no meu calcanhar aqui. É uma característica de uma pessoa ansiosa, né? Vai falar muito. É característica de uma pessoa precipitada. Às vezes a pessoa se precipita e vai falando sem pensar. Pensa pouco. E a pessoa que pensa pouco, ela produz menos, né? A pessoa que não reserva tempo para pensar, ou fala mais, usa o tempo de pensar para falar, ela cai fácil nas armadilhas do inimigo.
Lembra do Pedro, pessoal? Perguntaram para o Pedro: seu mestre não paga os impostos aí dos estrangeiros? O Pedro pensou antes de responder, irmãos? Pensou coisa nenhuma. Ele foi precipitado, meio ansioso, e foi falando, e falou que não devia, né? E muitas vezes acontece isso. Às vezes você promete alguma coisa, não sei se já aconteceu com você. Você promete alguma coisa, aí depois você pensa assim, fala: por que eu fui prometer isso? Quer dizer, você pensou depois, você devia ter pensado antes, né? Então, e tem uma outra coisa, irmão, sobre falar. Nunca fale com o inimigo. Esse negócio de ficar entrevistando o demônio está errado, irmãos. Porque um A que ele falar pode te contaminar. Então nunca fale com o inimigo. Nunca deixe o inimigo falar. Faça como o Senhor Jesus. Cala-te e sai. Expulse-o em nome de Jesus. Então nós vamos crescer em sabedoria. Porque a pessoa sábia, ela se valoriza, né? Ela valoriza as suas palavras. Ela não fica soltando a torta direita, né? E quando ela fala, todo mundo para ouvir, né? É como era o Gamaliel, né? Que era lá o sábio lá em Atos capítulo 5, né? E às vezes, irmãos, a pessoa passa por sábio porque fala pouco. Eu nunca vou esquecer um filme do Peter Sellers chamado Muito Além do Jardim. Quem assistiu esse filme? Ele era um retardado mental e era jardineiro. Ele só entendia de jardim e só falava de jardim. Tudo que perguntavam a ele, ele respondia como se tudo fosse uma planta ou se fosse relacionado ao jardim. Ele chegou a ser consultor do primeiro-ministro da Inglaterra. Falava pouco, falava nada, e tudo que falava é relacionado àquilo que ele conhecia, que era jardim. Ele era tido como sábio, e na realidade ele era um retardado mental, né? Esse filme é um exemplo disso daí. Então, se valorize, seja sábio, que sejam poucas as suas palavras, como diz aqui Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, pelo que sejam poucas as tuas palavras. As palavras têm que edificar e não contaminar. E palavra que edifica tem que ser pensada, lapidada, valorizada. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos estar orando. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Eu quero compartilhar com vocês o que diz Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para ser salvo, é necessário confessar. Se você quer e ainda não confessou que Jesus Cristo é o seu Senhor, confesse, orando comigo agora. Repita comigo. Eu creio que Jesus Cristo é Deus, que foi crucificado para nos salvar e ressuscitou no terceiro dia. E eu confesso e o aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida. E eu peço, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns e fiquem todos na paz do Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida ao
só verdade. Que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, tua paz. Vozes. Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assiste, para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Agradecemos e fiquem todos na paz do Senhor.